Então vamos lá, vamos começar então. Vamos falar aí sobre a questão de confiança versus traição. Aqueles que nos ferem, que têm o poder de nos trair, aquele que tem o poder de trair a nossa confiança, não são os desconhecidos, mas são os conhecidos. Aquele que tem o poder de nos ferir é exatamente aquele que mais está próximo da gente. Então, é aquele que a gente tem um convívio. Então, por exemplo, são pessoas do serviço, são pessoas de dentro de casa, são parentes, são pessoas conhecidas. Essas têm o poder de lhe trair. A pessoa que muitas vezes você mais deposita confiança. Por quê? Porque a traição não pode partir de um desconhecido. A traição não parte de um desconhecido. Pelo contrário, a traição parte por alguém que você conhece. E por que a traição na nossa vida conjugal é algo assim desastroso? Porque a pessoa que trai, ela quebrou, né, aquele laço de confiança que havia dentro do casamento. Então se torna algo desastroso, porque você fez um pacto de aliança, de ser fiel àquela pessoa, né, de cumprir com fidelidade. E quando você quebra isso, você descumpriu tudo aquilo que você tinha, né, prometido, tudo aquilo que você tinha acordado, tinha falado para aquela pessoa. A questão não é desconfiar dos que são próximos. A questão é entender o momento certo, é esperar o momento certo de você depositar nessa pessoa a confiança. Você foi criado para andar em sociedade, para ter relacionamento. Por isso que você foi criado para casar, você foi criado para ter filho, você foi criado para trabalhar, para ter amigos, você foi criado para isso. O ser humano ele depende disso, ele precisa disso, ele não pode ficar sozinho. Só que a questão é que muitas vezes nós temos prejuízo, você acaba tendo prejuízo pelo fato de mal conhecer a pessoa e você já está se entregando para ela. Mal conhecer o seu amigo, mal conhecer alguém do trabalho, enfim, e aí você já está depositando nele toda a sua confiança. Então, a questão não é desconfiar de todo mundo. A questão não é desconfiar dos seus parentes. A questão não é desconfiar das pessoas, mas a questão é esperar o momento certo para depositar a confiança nessas pessoas. Porque tem os dois lados, né? Ou a gente, às vezes, desconfia demais e desconfia, né, até da sombra, como a gente ouve por aí, ou a gente confia tanto que se entrega de corpo, alma e espírito. Então, existem esses dois lados que, às vezes, a gente não tem, né, aquilo que o Washington falou, esperar o momento certo de você, né, depositar a confiança em alguma pessoa, em algum amigo de trabalho, e às vezes a gente tem esse desequilíbrio, né? Ou é 8 ou é 80. Existem pessoas que são dessa forma. Como é que é pra você? Você confia demais nas pessoas? Ou você desconfia demais nas pessoas? Né? Como nós dissemos aqui, tá tudo bem. Se você confia demais, ok, esse é um jeito seu. Se você desconfia muito, ok, de repente foi um trauma que você teve no passado. Um trauma, e nós falamos até sobre crenças, né, na última live. Isso. Na última live, nós falamos sobre, na penúltima live, nós falamos sobre crenças. De repente, o que aconteceu foi justamente um trauma que você teve no passado, e por conta disso você desconfia muito nas pessoas. E cada um tem sua particularidade. Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente desconfiada. Eu era daquele tipo que eu desconfiava até da minha sombra. Então eu não depositava confiança nenhuma. Até mesmo no começo do casamento, a gente teve várias situações decorrentes a isso. Porque eu era aquela fanática, né? Aquela que dá o celular aí, vou ver o celular, né? E quer saber quem ligou. Que número é esse aqui? Esse número não está registrado. Por que não está registrado? E muitas das vezes eu chegava até pegar o número e ligar de volta para saber quem que iria atender. Não era comigo isso. Então, assim, você acaba vivendo numa desconfiança total, que você desconfia até da sua sombra. Opa, agora, quem que é essa aqui? Se bem que, assim, no início do nosso casamento foi assim, né?
Eu tive bastante situações relacionadas à desconfiança, porque eu já vim com isso, né, pro casamento. Eu não tratei isso antes de casar, então eu já vim com essa bagagem de desconfiança. Então eu achava que a qualquer momento ele ia aprontar alguma coisa. Então eu já formulava, né, situações, pensamentos de desconfiança em relação a ele na nossa vida conjugal. Sem mesmo ter feito alguma coisa, porém a minha mente não parava, porque eu tinha muita bagagem relacionada a pessoas. E eu sofri, gente, eu sofri demais. A pessoas que me feriram, a pessoas que me traíram. E como eu não fui tratada em relação a isso, antes de casar, eu trouxe tudo isso para o casamento. E muitas das vezes você está passando por isso. Às vezes você teve uma bagagem de desconfiança muito grande de pessoas que você amava, de pessoas que viviam ali do teu lado e foram, né, infiéis a você. E, consequentemente, isso gerou uma série de traumas, uma série de crenças de que ninguém se pode confiar. Ou seja, né, ninguém presta, ninguém vale nada, então eu não posso confiar em ninguém. Então, às vezes, você trouxe isso para o teu casamento e não está sabendo lidar com isso hoje. E isso está gerando muita briga, muita intriga dentro do teu relacionamento. Então, agora, no início do nosso relacionamento, que é aquilo que a gente estava falando sobre a questão de confiança. Então, por exemplo, eu entendo que no início ela veio com essa bagagem, ela trouxe essa bagagem de desconfiança, essa bagagem de uma pessoa que... E eu lembro que meu celular, se tivesse bobeando ali, ela pegava já e estava dando uma olhada. Agora, no primeiro ano de casado, eu acho que... O primeiro ano de casado não, mas antes de nós casarmos, eu sei que eu dei motivo. Então, por mais que de repente a gente possa falar assim, olha, por que eu sou assim? Eu entendo que é porque o outro deu motivo, alguma vez deu motivo. Então, quando se quebra essa questão de confiança, para você resgatar isso, é um processo. Muitas vezes, o modo de você lidar com o teu marido, o modo de você lidar com o teu noivo, o modo de você lidar com o teu atual, enfim, namorado, é por conta do seu ex, é por conta da sua ex. E você está despejando em cima dele, você está despejando em cima dela a desconfiança de outros. E eu lembro que o Washington, ele tinha bastante paciência em relação a isso comigo e me ajudou bastante, né? Porque, querendo ou não, é um sentimento que você tem. Então, você quer despejar esse sentimento que você trouxe de outros relacionamentos na pessoa que está do seu lado. Então, é um processo, precisa de bastante paciência, precisa de bastante compreensão, não ficar acusando, porque é uma luta constante, porque é uma luta interna, né? A gente tem que lutar contra isso o tempo todo, porque causa um desgaste muito grande, principalmente para quem é bem desconfiado e para quem está do seu lado também, né? Casado com você, também acaba se desgastando. Então, a cooperação realmente do marido ou da esposa é fundamental nessa situação. Por que existem muitos solteiros aí que eles falam, não tenho sorte no meu relacionamento? Justamente porque ele mal conheceu a pessoa, ele mal conheceu a mulher, ela mal conheceu o homem e ela já está se entregando por inteiro. Então, às vezes ela acha que o fato de, olha, para eu mostrar para ele que eu o amo, eu mostrar para ela que eu a amo, eu tenho que ir para a cama com ele. Então, logo de início, eu não a conheço, mas eu tenho que ir já para a cama com ele, porque isso vai mostrar que eu estou interessado. Então, assim, eu preciso entender que é com cautela. Por que de repente você está sofrendo e não era para sofrer? De repente, por que você está passando por uma situação e não era para passar? Porque de repente, por um amigo ou uma amiga que você precisava ter cautela e você não teve, foi lá e se entregou de corpo e alma, entregou seus sentimentos, entregou seus segredos, entregou tudo aquilo que de repente era para você guardar, você acabou entregando para a pessoa errada. E aí quando você vai ver, fala, meu Deus do céu, nunca imaginei que ele faria isso comigo, nunca imaginei que ela faria isso comigo, mas posso te dizer uma coisa? A culpada, o culpado de tudo foi você.
Por quê? É com cautela. Então, um exemplo, eu lembro quando nós estávamos nos conhecendo, e aí eu comecei ela trabalhava no shopping, né? Ela tinha uma loja no shopping, e eu comecei a visitá-la. Primeiro que nós nos conhecemos na igreja, né? Então, ela ia nos cultos de sexta-feira, eu ia nos cultos de domingo, e aí alguém disse pra mim falou, olha, cara, tem alguém que é teu número. Tem uma menina ali que é o teu número e tal. Eu falei, nossa, mas quem é essa menina? Ah, mas ela só vem no culto de sexta-feira. E sexta-feira eu não conseguia ir, porque eu não sei se eu estudava ou se eu trabalhava. Enfim, sexta-feira eu não conseguia. E aí eu ficava, nossa, mas quem é essa e tal? E aí eles pegaram, na época era o Orkut, né? Passaram pra mim o Orkut dela. Eu falei, vou ver quem é essa menina. E aí comecei a ver quem era e tal. Eu falei, olha, realmente é meu número. E aí eu comecei a ir no shopping, né? Eu comecei a ir no shopping, ia lá, e aí, o que você tá fazendo aqui? Não, porque eu só tava passando aqui perto. E, pra quem é de Mogi das Cruzes, né, sabe, eu morava em Brás Cubas e eu ia andando até Mogi das Cruzes, até o shopping, muitas vezes a pé. E aí saía, não, só vim te ver, só vim, né, saber de você e tal. Só que, como, né, menina esperta, opa, peraí, não é assim, né, vamos desconfiar. Então eu sei que foi durante um tempo até adquirir confiança. E depois que adquiriu confiança, nosso namoro mesmo durou 10 meses, né? Nosso namoro durou 10 meses e a gente casou. Porque ela pegou, ligou pra mim e falou, olha, é o seguinte, a gente precisa... Não, a gente começou a se conhecer, então foi assim. Demorei pra ter a confiança dela, mas quando tive a confiança dela, ela ligou pra mim e falou, olha, o negócio é o seguinte, a gente precisa namorar, a gente precisa assumir o nosso namoro. Aí eu falei, caramba. Eu falei, poxa, vai com calma aí, né? Aí ela falou, não, a gente precisa assumir, vamos fazer sério e tal, não sei o que. Ok. Aí começamos a namorar. 10 meses se passaram. E aí ela pegou e falou, olha, a gente precisa casar. Eu falei, caramba, mais 10 meses. E a gente casou. Mas o que eu quero dizer com isso é confiança. É o ponto de você ter confiança. Então, de repente, você acabou casando desconfiando. E hoje você paga um preço por causa disso, por conta da tua desconfiança. Ainda vai lá, pega o celular, ainda vai lá e olha as coisas. Não, eu quero ver com quem que ele tá, com quem que ela tá, e não sei o quê. E isso aí está interferindo no seu relacionamento. Então, em tudo, tenha cautela. Seja pacífico, tenha paciência. Aprenda com a outra pessoa e ela vai aprendendo também com você. 7 dicas para construir confiança nos relacionamentos. 7 dicas. Se você é uma pessoa desconfiada, se você é uma pessoa que casou, mas ainda vive desconfiado, nós vamos passar para você 7 dicas para você adquirir confiança aí no seu relacionamento. Gente, vamos lá. A primeira característica é confie no seu valor. Antes de qualquer coisa, é fundamental que você confie no seu valor. Não tem como você adquirir a confiança se você não se valoriza, se você não tem isso dentro de você, construir. Então, a partir do momento que eu comecei a dar valor em mim, a partir do momento que eu comecei a me valorizar as minhas características, valorizar aquilo que eu tinha de bom, eu comecei a gerar a confiança. Porque o que acontece? Quando você não tem o reconhecimento do valor que existe na tua vida, surge o sentimento de insegurança. São pessoas muito inseguras. E as pessoas inseguras, elas tendem o quê? A todo momento estar formulando pensamentos de desconfiança. Então, em todo momento, quando você se sente insegura, você está ali pensando, nossa, ele vai me trair, nossa, ela vai me trair, deixa eu pegar o celular porque eu acho que ele está me traindo. E começa a construir só pensamentos assim. E toda pessoa insegura, ela quer o quê? Ela quer atenção. Ela quer atenção ao máximo. Quer que toda a atenção do mundo seja voltada para ela.
isso acaba trazendo um efeito oposto e, consequentemente, em vez dessa pessoa se aproximar, essa pessoa acaba se afastando. Então, você se valorizar, reconhecer o valor que você tem é fundamental para construir, né, um cenário de confiança dentro do casamento. Que é a questão da autoestima, é o autoconhecimento, é você se conhecer. É aquela velha frase que você precisa entender e realmente entender mesmo. Eu confio no meu taco. Então, antes de eu confiar em você, antes de eu confiar se você é fiel ou não, eu confio em mim. A questão é que muitas vezes eu não confio na outra pessoa porque nem eu conheço. Eu confio. Por causa do quê? Da falta de autoconhecimento. Da falta de valorização. Então a questão, mais do que confiar em você, eu confio em mim. Porque como a Glaucia estava falando, é algo inverso. Então muitas vezes você é tão, ai, porque e tal, onde que ele tá, e não sei o que, e não sei o que. E muitas vezes não tem nada acontecendo. Mas a sua neura é tão grande que aí alguma coisa pode acabar acontecendo. E uma situação também que a pessoa, quando ela é insegura, ela acha que todo mundo está falando dela. Ela acha que o mundo inteiro está conspirando contra ela. Por quê? Porque os pensamentos somente é de desconfiança. Então, às vezes, dentro de um relacionamento, o que acontece? Às vezes o marido vai lá na casa da mãe, vai na casa do pai, sem a esposa. Pronto, a esposa já fica ali, nossa, vão falar de mim, vão ficar me criticando, vão ficar me julgando. E vice-versa, às vezes a esposa vai lá na casa da mãe, né, visitar a mãe, e o marido fica com aqueles pensamentos, nossa, vai lá para meter o pau em mim, vai lá para falar de mim, e fica naquela desconfiança. Isso é o quê? Insegurança. Então você vê como as pessoas que não se valorizam, como as pessoas que realmente não têm a confiança em si, ela gera realmente uma situação desastrosa em todas as áreas. Não somente dentro do teu casamento. Se você é assim dentro do seu casamento, você vai ser assim no seu serviço. Você vai achar que todo mundo lá quer puxar o seu tapete. Você vai achar que todo mundo lá quer te prejudicar. Não, o meu chefe tá olhando assim, sabe por quê? Porque tal pessoa tá fazendo isso. E começa a formular pensamentos de desconfiança 24 horas por dia. Para de achar que de repente você sempre vai ser passado para trás. Para de achar que sempre vão puxar teu tapete. Para de achar que você sempre vai ser traída. Para de achar que a tua esposa tem outro. Para de achar que o teu marido tem outra. Para de achar isso. E aí, segundo, já entrando, que é a questão de honre a sua palavra. O que você precisa entender? Que você precisa ser responsável pelos seus sentimentos e pelo sentimento dos outros. Tanto é que eu anotei algo aqui muito interessante que fala assim: nossas ações são como bumerangue, que depois de lançado, retorna para nós. Então, se de repente você sempre acha que o outro está traindo, se você sempre acha que a outra está fazendo alguma coisa errada, infelizmente, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você ouve, vai acabar voltando para você. Pode acabar se tornando uma realidade na sua vida. Porque a esposa não traía o marido. A esposa era fiel ao marido. Mas ele vivia numa perseguição, numa neura, achando que, meu Deus, ela vai me trair. Meu Deus, ela está me traindo. Nossa, porque eu vi ela fazendo tal coisa, porque eu vi ela saindo, eu vi isso, eu vi aquilo. E era uma neura tão grande que um dia ela se irritou e falou: já que você pensa tanto assim, briga comigo, discute comigo, sem razão, sem motivo, também eu vou fazer, dando agora motivo. Ele sai, você está aí remoendo por dentro. Meu Deus, onde que ele está, o que ele está fazendo e tal. Isso, né, quando não liga de meia em meia hora. Teve uma vez que teve um rapaz, ele saiu com meu pai e os dois, eles foram viajar e tal. Meu pai foi palestrar em uma cidade e acabou levando ele. E aí, quando eles estavam voltando, de 15 em 15 minutos, não era meia hora não, era de 15 em 15 minutos ela ficava ligando. Tanto é que ele chegou em mim e falou: Washington, meu Deus, cara, eu não aguento. Isso porque eu tava com teu pai. Mas ela ligava: cadê? Onde é que você tá? Você tá fazendo o que agora? E agora? Aí desligava. Aí depois ligava de novo. Quase falei o nome dele aqui.
E aí ligava de novo, falava, e aí, nossa, eu ouvi polícia. Ai, tem polícia. Ai, alguém pulou aqui em casa. Eu tô ouvindo um barulho. E sendo que eles estavam longe pra caramba. Mas ela com uma situação de achar que ele estava traindo. Então, assim, honre, saiba honrar a sua palavra. Toma muito cuidado com aquilo que você fala. Por quê? Porque, infelizmente, pode acabar se tornando uma verdade na sua vida. E vamos lá para o próximo. O próximo é assim: preze sempre pela verdade. Ou seja, confiança e verdade andam juntos. Da mesma forma que traição e mentira, também da mesma forma. Gente, não tem como você construir um relacionamento pautado em confiança se você mente, se você não diz a verdade. E não tem situações pequenas, situações... Não, você tem que ser honesto, você tem que falar a verdade em tudo. Não queira sempre dar um jeitinho. Ah, eu não te contei, sabe por quê? Porque você ia ficar brava. Omissão é a mesma coisa que mentira. Eu não falei pra você porque você ia brigar comigo. Aí você descobre a verdade e o negócio não fica pior. Aí surge a desconfiança. Opa, se ele não falou isso pra mim, é sinal que ele tá escondendo alguma coisa. Tem algo por trás. Aí já começa, né? Todos aqueles pensamentos de desconfiança, de insegurança já começam a voltar. E se você está num relacionamento onde isso teve que ser construído, porque em algum momento você falhou, em algum momento você errou, e se você não for 100% verdadeiro, se você der um deslize de alguma mentira, isso vai retardar tudo aquilo que você construiu até hoje. Então, se você passou por uma situação assim, a verdade tem que ser assim primordial na tua vida, em relação a tudo. Se você quer construir confiança dentro do teu casamento, se você quer construir confiança com o teu cônjuge. É algo interessante, uma história que eu ouvi esses dias, eu achei muito interessante mesmo. Uma história não, né, mas era uma palestra que o pastor Cláudio Duarte, não sei se vocês conhecem, eu creio que sim, o pastor Cláudio Duarte estava falando sobre a questão de estar nu, e aí fala exatamente sobre a questão de sempre preservar a verdade. E aí ele fala o seguinte, que está lá em Gênesis, no início mesmo, quando fala sobre a questão de Adão e Eva. Então, os dois andavam nus, os dois estavam nus. E enquanto os dois estavam nus, eles viviam no paraíso. Enquanto os dois estavam nus, agora a questão do nu, não estou falando pelado, roupa, né, sem roupa, estou falando emocionalmente. Então, enquanto Adão e Eva, os dois, andavam nus emocionalmente, eles estavam no paraíso. A partir do momento em que Eva... Porque você acha que a serpente foi lá, falou para ela, na mesma hora ela pegou, comeu a maçã e tal? Não, não foi assim. Foi se passando tempo, imagina só. Ela foi num dia, ela viu lá, olha, do fruto dessa árvore não pode comer. E aí ela olha aquilo e fala, nossa, e um sentimento já entrou no coração dela. Uma vontade, um desejo, né, de comer daquele fruto entrou no coração dela. Qual foi o problema? O problema foi que ela começou a se vestir. Porque se ela chegasse até Adão e falasse, Adão, eu estou com um sentimento assim, assim, assim. Adão, eu estou passando por uma vontade, eu estou passando por um desejo. Eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Pode ter certeza que Adão ajudaria. Ele chegaria até Deus lá, né, e falaria, Deus, é o seguinte, a minha mulher aqui veio falar comigo que ela está com desejo de comer do fruto que o Senhor falou que não era para comer. O problema, qual foi? Que ela quis resolver sozinha. Ela quis esconder a verdade. Ela quis esconder as suas emoções. Ela quis esconder os seus sentimentos. E sabe o que interfere muito nos relacionamentos hoje? Sabe o que muitas vezes interfere no teu relacionamento hoje? É porque você tem escondido os teus relacionamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos. Hoje, se o teu marido, um exemplo, vamos colocar nessa situação de Adão e Eva.
Vamos supor que a Eva viu, gostou, achou bonito, quis aquilo, desejou aquilo, e chegasse a Adão e falasse, Adão, me ajuda. Infelizmente, hoje nós estamos vestidos. Hoje a gente se veste de uma forma que fala assim, não, olha, eu sou certo, eu não posso mostrar meus medos, não posso mostrar minhas dores, não posso mostrar meus desejos. Ai de mim, se ela souber de alguma coisa, ai de mim. Às vezes, lá no seu serviço, você está passando por uma tentação, você está passando por uma situação em relação a uma outra mulher, tem uma mulher ali dando em cima de você, e tanto mulher quanto homem se sente valorizado. Quando tem alguém de fora olhando para você e tal, nossa, se sente, caramba, tô podendo ainda, olha só, tô com 37 anos, mas uma menina ali de 20 e pouco olhou para mim, olha que coisa, tô podendo ainda. E aí você gosta daquilo. Só que ao invés de você chegar na tua esposa e falar, olha, infelizmente, bom seria que todos nós estivéssemos despidos, um de frente com o outro, e falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, a menina acabou dando em cima de mim, e o pior de tudo é que eu gostei. Então eu quero que você me ajude em relação a isso. Agora, por que isso não acontece? Porque nós nos vestimos. E isso está interferindo no nosso relacionamento. Isso está interferindo no teu relacionamento. E aí, nós dois somos um. Só que um está totalmente vestido. O outro eu já não sei como é que tá, mas um está totalmente vestido. Então, quer ter um relacionamento saudável? Preze a verdade. Preze a verdade. Por mais que isso vá doer a você, por mais que isso vai doer a ela, preze a verdade. Quarto, dê o benefício da dúvida. Que aí, voltando lá no início, a questão não é você sair desconfiando de todo mundo, mas dê o benefício da dúvida. Um exemplo, como que isso funciona? Às vezes você já se consultava com o médico durante muito tempo. Durante muito tempo você se consultava com ele, passa o tempo, muda o médico vai para outro lugar, agora você tem que se consultar com outro. E aí, antes mesmo de você conhecer essa pessoa, você já fala, ela não é boa. Esse médico aí tá com uma cara... Você não se consultou, você não passou por ele, você não sabe como é que ele é, só que você já está o pré-julgando. Então, às vezes, como que vai causando a desconfiança? Justamente pelo fato de você não conhecer a outra pessoa e você já pré-julgar. Então, eu não conheço a pessoa, eu entro no serviço e falo assim, ó, o nosso santo não bateu. Nossa, eu olhei para aquela pessoa, meu Deus do céu, meu santo não bateu com o dela. A questão é exatamente isso, é o pré-julgamento. Então, de repente, você passou por uma série de situações, você passou por uma crise, você passou por um trauma, e isso traz um pré-julgamento. E aí você já desconfia da pessoa. Você nem conhece, nem falou com ela, né? Aí depois, lá na frente, você fala, nossa, quando eu te conheci pela primeira vez, eu achei você tão esquisita, achei você tão antipática, achei você tão metida, achei você não sei o quê. Mas é o pré-julgamento. Então, dê o benefício da dúvida. Então, não é a questão de sair desconfiando de ninguém, mas é o benefício da dúvida. Opa, peraí, deixa eu conhecer ela primeiro. Conheci, tá legal, a gente se entende, então tá bom, confio em você. Até mesmo dentro do relacionamento, às vezes acontece uma situação e a primeira coisa que vem na tua cabeça, não, tá me traindo, não, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Você nem procura saber todo um contexto, toda uma história, saber o que tá por trás dessa situação, dessas atitudes, e você já acha que ele tá traindo. Então, às vezes, chegam pra nós, né, relacionamentos onde a mulher, não, porque agora ele tá dessa forma, ele tá agindo assim, ele não agia antes, ele tá fazendo dessa forma. Muitas das vezes ele tá com algum problema dentro do trabalho. O cara nunca comprou flores, aí ele vai e compra. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Ele nunca comprou, o que tá acontecendo? Ele tá me traindo. E já começa, né, aquele julgamento, e já começa a formular, né, os sentimentos de desconfiança, sem ao menos você saber todo o contexto, toda uma história. Então, assim, dê o benefício da dúvida. O próximo aí é mantenha o diálogo aberto. O diálogo é o que liga as pessoas. É fundamental o diálogo para se criar a confiança.
seja em qualquer situação, principalmente dentro do casamento. Você tem que ter um diálogo aberto em relação àquilo que você sente, em relação àquilo que está aí dentro de você. É que nem o Washington falou, muitos casais hoje eles estão nus sexualmente, porém revestidos emocionalmente. Então, aquilo que eu sinto, aquilo que eu não estou gostando que você faz, aquela palavra que você falou e me magoou, eu guardo. Eu começo a se vestir, a vestir as minhas emoções, os meus sentimentos em relação a você, porque eu acho que se falar não vai adiantar, eu quero guardar isso. E isso só prejudica, porque você cada vez mais vai gerando mais desconfiança, mais insegurança na tua vida. Então, o diálogo ele é primordial dentro de um relacionamento, na construção da confiança. Eu preciso dialogar em relação a tudo, aquilo que eu gosto, ou da mesma forma, eu chegar e falar, eu falei daquela forma, eu sei que te magoei, eu quero te pedir perdão, você me perdoa? Eu estava num momento importuno, num momento delicado, passando por essa situação, estava num estresse muito grande, eu acabei descontando em você, então eu quero que você me perdoe, e sabe, ir dialogando, e realmente tendo essa troca dentro do casamento, para que seja construído a confiança no relacionamento. Porque senão você vive guardando, você vive aí acumulando situações e só formulando a desconfiança, a insegurança dentro do teu casamento. O sexto é esteja disposto a doar e receber, não seja um sanguessuga. A pessoa que desconfia, ela é sanguessuga. A pessoa que ela é demasiadamente desconfiada, ela é uma sanguessuga. Sabe por quê? Porque ela só quer assim, não, o que será que ele está fazendo? Será que ele está me traindo? Ele quer atenção só para ele, ela quer atenção só para ela. E aí ele vai e tal, e é aquele sanguessuga. Entenda que há necessidade de dar e receber. É o momento de eu dar amor, dar carinho, dar satisfação. Às vezes quando se fala assim, então, mas minha esposa não manda em mim. A questão não é isso. A questão não é esse machismo. A questão é que você precisa... Hoje vocês são dois. Vocês são um só. Então não são mais dois, vocês são um. De chegar e falar, olha, onde você tá? Eu tô indo em tal lugar, não precisa nem perguntar. Falar, vou tal lugar, já volto. Vou fazer tal coisa com fulano, ciclano, beltrano e já volto. Do que falar, onde você vai? Pelo amor de Deus, tá desconfiando de novo? Aí já começa aquela discussão. Nossa, mas por quê? Não, dê satisfação. É o dar e receber. Porque depois você vai requerer dela assim, e aí, onde é que você foi? Ela pode muito bem olhar para você e falar, não te interessa. Então, dê para receber, dá amor, dá carinho, dá afeto, sabe? Dê atenção, dê satisfação, valorize, dê razão. Seja presente, porque muitas das vezes você quer que a outra pessoa, seja presente na tua vida, mas você não é presente na dela. Então, assim, precisa dessa troca, né? Então, doe também, não seja sanguessuga. Não seja sanguessuga, tudo é para você. Você é o centro das atenções. Tudo gira em torno de você. Para com isso. São vocês dois. Não, nós dois, nós fazemos, nós estamos, nós vamos gastar, nós. Eu tenho meu momento com as minhas amigas, ele tem um momento com os amigos, ele tem um momento com o pessoal da igreja, ela tem um momento com o pessoal da igreja, eles têm um momento com o pessoal da faculdade, tem um momento para receber. E por último, no 7. Entenda que seres humanos falham, ou seja, por fim, todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar. Então, isso não quer dizer que você seja um super-homem, uma super-mulher e que nunca você vai errar. Então a gente tem que sempre estar disposto ao quê? A entender, a perdoar, a aceitar a situação para a gente poder seguir em frente. Porque senão a nossa vida fica parada. Às vezes alguém errou com você, alguém falhou, alguém te traiu e a sua vida parou ali. Você não consegue dar continuidade dali para frente porque você não aceita aquela situação. Enquanto você não aceitar, você não consegue chegar a um próximo nível. E até a questão, por exemplo, de uma traição homem e mulher. Sim. Então, um exemplo, a mulher foi traída.
o marido acabou traindo a mulher e tal, e aí de repente você pega e fala assim, não, tudo bem, eu perdoei, nós vamos começar junto. Se você decidiu isso, se você decidiu ficar junto, por mais que você tenha sido traída, o que você vai precisar fazer é lutar, pelo teu sentimento. É lógico, é um processo, mas você vai precisar lutar em relação a isso. E ele agora vai ter que pisar em casca de ovo. Então, que é uma coisa, inclusive nós falamos para um casal exatamente isso. Falou, olha, agora que você já traiu a tua esposa, você vai precisar fazer? Andar em casca de ovo. Se ela falar para você, tal hora você tem que estar em casa, tal hora você tem que estar em casa. Você não vai para tal lugar, você não vai para tal lugar. Se você, mesmo que tenha traído ela, agora decidiu ficar junto, tomou juízo, tomou vergonha na cara, o que você vai precisar fazer? Pisar em casca de ovo. E saber que agora o momento é dela. Antes não tivesse feito, mas já que fez, então o que você precisa fazer? Tomar vergonha na cara e falar, não, beleza, agora o que você falar pra mim tá falado. Se você falar tal hora em casa, tal coisa, o celular vai ficar comigo, desbloqueie o celular, olha, tá aqui e tal. Não dá motivos, né? Porque se você quer construir novamente essa base de confiança dentro do teu relacionamento, você tem que seguir todos esses passos que a gente está falando. E você que decidiu perdoar e continuar da mesma forma. Porque senão vocês vão viver se desconfiando o tempo todo e esse relacionamento não vai dar certo. Então, se você decidiu perdoar, entenda que ao longo desse tempo, ao longo, né, desse processo, você também vai ter que ter paciência. Você vai ter que ter paciência com ele. E se você também, de repente, ficar assim agora, né, por um lado eu falei que você tem o direito de cobrar, você tem o direito de saber quem te ligou, aonde você vai, não sei o que, você tem direito de saber. Agora, por um outro lado, você tem que tomar cuidado, porque senão, novamente, você está jogando ele para cima de uma outra mulher. De repente ficar, e onde você vai? O que você está fazendo? Olha, eu senti o cheiro de perfume, hein? Um negócio estranho aí, olha... E aí você começa naquela neura. Se você não tomar cuidado, você está jogando ele para cima de uma outra pessoa. É isso mesmo, porque a gente não sabe, né, quando a gente pode falhar. Se você não entender que você precisa aceitar que ela falhou e que todo mundo é falho e perdoar para seguir em frente, as coisas não fluem. Isso não quer dizer que, como nós já falamos no perdão, né, existem pessoas que perdoam uma traição, porém preferem, ou seja, dentro do casamento, não continuar com a pessoa. É algo particular. Aí decidiram isso. Decidiram. Agora, existem pessoas que perdoaram e decidiram ficar junto. Diferente de um relacionamento, né, profissional. Às vezes um sócio te traiu, né, traiu a tua confiança, passou a perna em você. Você tem que perdoar. Porém, isso não significa que você precisa mais conviver com aquela pessoa. Mas o sentimento, né, não está mais dentro do teu coração, para que realmente você possa seguir em frente e ter sucesso em outras áreas da tua vida. Realmente, essa questão de confiança, de traição, tudo depende de você. A confiança e traição depende da tua decisão. Você pode decidir confiar, você pode decidir trair, tudo uma questão de decisão. Então, assim, nossa, porque eu sou fraco. Porque a carne é fraca. É decisão. É decisão. Eu falo isso, olha, eu vou ser bem aberto para vocês. Eu falo isso porque antes de conhecer a Glaucia, realmente, eu era mulherengo. Então, antes de conhecê-la, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, não é uma questão de, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Você está decidindo. Então, se você decidir, não, eu decido ser fiel, eu decido estar com ela, eu nunca me esqueço uma frase assim que eu achei interessantíssima, uma frase mesmo, e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava no meu serviço, na época eu trabalhava na Sky, em São Paulo, e aí eu estava lá, de repente tinha uma foto assim de uma menina muito bonita, que era era a esposa de um rapaz que trabalhava com a gente lá, e de repente chegou um outro cara, olhou pra ela assim e falou, nossa, cara, que gata. E esse cara era casado e já tinha filho. E ele olhou assim e falou, nossa, que gata essa menina.
e não sei o que, daria tudo para ficar com ela. Aí esse cara, o outro, né, o amigo dele, olhou para ele e falou, peraí, mas você não é casado? Aí ele falou, sou, mas o que tem a ver? Aí ele pegou e deu uma aula, mas foi uma frase assim muito legal. Porque ele pegou, olhou para esse rapaz e falou, olha cara, deixa eu te falar, traição é uma dor de cabeça lascada. Porque eu sei que você tem filha. Agora imagina só hoje, por causa de uma traição sua, vocês dois separam e daqui a um tempo, essa mulher que antes dormia com você, agora está dormindo com outro. E esse cara que hoje dorme com a sua mulher, que vai dormir com a sua mulher, agora a sua filha vai chamar ele de pai. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, realmente, olha que coisa. Porque às vezes a gente pensa só no agora. A gente pensa ali naquele momento. Nossa, vou trair, que menina linda, que menina gostosa, que não sei o que, desculpe a palavra, né? Mas que menina gostosa, que menina linda e tal. E a gente pensa naquele momento. E esquece que você está jogando fora toda uma vida. Você está jogando fora toda uma história. Você está jogando fora, se você tem filho, não é apenas a confiança da sua esposa. Você está jogando fora a confiança da sua filha. Você está jogando fora a confiança dos seus filhos. E aí lá na frente, ela conhece uma outra pessoa e agora essa outra pessoa vai ser chamado de pai pelos seus filhos. Olha que coisa. Ao invés de você ser chamado de amor, quem vai ser chamado de amor vai ser o outro cara. Então entenda que é uma questão, não é de agora, não é o agora que você precisa pensar. Não é nesse momento que você precisa pensar. Você precisa pensar num todo, num contexto. Então, como eu tinha dito, quando eu casei, antes de casar, eu era mulherengo. Mas quando eu casei, e foi quando eu conheci ela, na verdade, quando eu a conheci, foi uma decisão que eu tomei. Eu decidi, não, a partir de hoje eu vou ser fiel. E graças a Deus tenho sido fiel todos esses anos. E eu selo aqui essa palavra, realmente serei fiel a ela pro resto da minha vida. Não só ela, como a minha filha também. Então antes que exista uma traição, pense muito bem aquilo que vai ser feito. Porque de uma forma ou de outra, não vale a pena. Ah, mas vai ser gostoso na hora. Ah, mas vai ser diferente na hora. Mas não vale a pena. Você tem dentro da sua casa uma pessoa que Deus colocou. Ela pode ser imperfeita, ela pode não ser da maneira como você queria que fosse. Ele pode ser imperfeito, ele pode não ser da maneira como você gostaria que fosse. Mas é a pessoa que Deus colocou na sua vida. É a pessoa que hoje está com você e você precisa honrar essa pessoa. Você precisa honrar sua família. Você precisa honrar seus filhos. Você precisa honrar a sua história. Ninguém quer terminar, né, morto. Né, a pessoa morreu e na lápide está escrito lá: Washington, um sem vergonha, safado, traiu a esposa, traiu o marido, traiu os filhos. Ninguém quer terminar assim. O que vão falar na sua lápide? Não estou desejando sua morte. Mas o que é que vão falar na sua lápide? Quando você estiver lá, debaixo da terra, o que é que vão falar de você? Falar, olha, o cara era ponta firme. O cara ali realmente honrou a esposa, era um bom pai, era um bom marido e tal. Era isso? Ou fala, olha só, a amante está ali também, olha. O que é que vão falar? Então leva tudo isso em consideração. Entenda tudo isso. Saiba que não é só agora, é toda uma história. Tem gente que com 20 anos, 30 anos, não sei o que acontece. A pessoa desembesta a trair a esposa. Desembesta a trair o marido. Desembesta agora eu vou viver a minha vida. Viver a sua vida. Você tinha que ter pensado isso aí antes de casar. Casou, você tem que viver a sua vida com sua esposa.
Casou, você tem que viver a sua vida com o seu marido. Casou, você tem que viver a sua vida com os seus filhos. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa aprender. Que essa aula que nós estamos dando hoje aqui, não fique só aqui não. Toda vez, como eu disse, vem a tentação, vem a serpente, vem a maçã, vem a árvore, vem tudo. E você fala, meu Deus, ai, que vontade. Opa, peraí. E se você não está conseguindo sozinho, vai lá e fala para quem pode te ajudar. Se é teu marido, vai lá e fala, marido, me ajuda. Por mais que de repente fala, opa, mas eu vou falar pro meu marido que eu tô com outros pensamentos, é a questão de ficar nu diante dele. Nua diante dele. É a questão de você ficar nu diante dela. Vai lá e fala, me ajuda aí. Me ajuda. Por quê? Sozinho você não vai conseguir. Então, sobre confiança e traição. Confie. Confie. Essa questão de desconfiar não vai te levar em nada. A questão de desconfiar do teu marido, viver desconfiando da tua esposa, não vai te levar a nada. Pelo contrário, vai fazer com que surja aquilo que você está pensando. Vai fazer com que aconteça aquilo que você falou. Porque de repente você fala tanto, você vai me trair, você está me traindo, e ele não está. E ela não está. Mas de tanto que você falou, isso pode acabar acontecendo. Então toma cuidado com aquilo que você fala. Toma muito cuidado com aquilo que você pensa em relação ao teu cônjuge. Toma muito cuidado com isso. Confie. Confie nele. Quando a gente fala sobre a questão de ter cautela em quem você dá confiança, é em relação a pessoas de fora. É em relação a amigos. Não, e muitas vezes, dentro de um casamento, a gente vê o quê? Que a pessoa, ela confia muito mais naquele que está lá fora do que aquele que está aqui dentro da tua casa. Aquele que está dormindo com você, acordando com você, né, vivendo com você. Então, às vezes, né, as mulheres, elas confiam muito mais em amigas do que no próprio marido. Muitas vezes o marido confia muito mais nos amigos do que na própria esposa. A gente já viu isso e assim, é algo, infelizmente, que é comum. Falo, nossa, mas você se abre tanto para sua amiga em relação a isso. Pro meu marido eu não falo. O meu marido eu nem toco no assunto. Então, assim, isso não pode existir dentro de um casamento, porque isso gera realmente sentimento de desconfiança o tempo todo. Aí vai lá e fala pra amiga, ele tá me traindo. Eu acho que ele tá me traindo. Aí começa a criar toda aquela situação. E a maioria de nós tem uns amiguinhos que não ajudam em nada, ao invés de edificar, ele acaba atrapalhando a sua vida. Aí acaba colocando mais coisas na sua cabeça. E aí quando você vai ver, não está acontecendo nada, mas você se juntou ali com seu amigo, porque você acredita muito mais nele do que no seu próprio cônjuge. Então toma cuidado com quem você coloca a tua confiança.